Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de História, continuando aí, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, né? E aí eu já tinha elencado algumas causas para vocês da guerra ter acontecido. A gente vem falando devagar, né, sobre cada causa, para depois a gente fazer elencar, né? Mas aí estão aqui as principais causas, os motivos da guerra ter acontecido, né? Iniciou um período de paz armada, consequência de uma disputa imperialista que, a princípio, essa disputa estava no campo industrial, no campo econômico, né? Mas, obviamente, que as potências, prevendo uma possível guerra, também passaram a investir na fabricação de armas. Ficou aquela sensação justamente de paz armada, né? Já que eu disse a vocês que ali no final do século XIX, início do século XX, esses países viviam o que foi conhecido como Belle Époque, né? Experimentando os ganhos, o gozo da vida industrial e do sentimento de positividade do mundo naquele momento. A outra causa que se deu a Primeira Guerra foi a rivalidade entre as potências imperialistas, né, que acaba gerando um sentimento de nacionalismo, eu querendo que meu país, que minha nação se sobreponha às demais, né? E aí a gente vem com aquelas teorias que a gente viu, por exemplo, o conceito de progresso, o conceito de evolucionismo, sempre a ideia de que para que eu seja mais forte eu tenho que dominar o mais fraco. É uma disputa, né, na qual eu estou crescendo num ascendente de progresso, e isso vai fazer minha nação se sobrepor às demais. Então isso ficou estimulado principalmente na Europa, os países europeus, os países industrializados, né? Formação de alianças, eu vou falar nessa aula. A questão de Alsácia-Lorena, que se inicia a partir da Guerra Franco-Prussiana, foi dito na aula anterior, né? Na qual surge aí o Império Alemão após a Guerra Franco-Prussiana, a unificação da Alemanha, e eles tomam da França depois dessa guerra franco-prussiana entre 1870 e 1871, tomam ali uma região rica em minérios, em carvão, que é Alsácia-Lorena. Isso, obviamente, causa uma sensação na França, nos franceses, devido ao nacionalismo também, de revanche, certo? Então o atrito estava formado ali entre a França e a Alemanha já no final do século XIX, antes da Primeira Guerra. E a gota d'água que eu pretendo falar um pouco hoje, que é o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, né? O duque aí, o Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando, que aconteceu no dia 28 de junho. Muitos consideram isso como sendo a gota d'água, o evento que ocasionou a Primeira Guerra, né? Depois desse evento, eclode de fato a Primeira Guerra. Óbvio que a gente não pode isolar esse evento, e aí a gente tem que falar dos eventos anteriores ao assassinato do Francisco Ferdinando, porque isoladamente talvez só o assassinato não teria gerado uma guerra na proporção que foi a Primeira Guerra Mundial. Como é que aconteceu a política de alianças, né? Os alemães, temerosos de alguma retaliação francesa, a fim de manter as fronteiras que haviam adquirido, isso depois da Guerra Franco-Prussiana, né? Desenvolveram uma política externa de alianças. Os principais países que se tornaram aliados da Alemanha foram o Império Austro-Húngaro e a Itália. Eles formaram essa aliança em 1882, certo? Então, a Tríplice Aliança é formada pela Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro, certo? Então é importante frisar que esses países eles tinham algo em comum, tinham projetos em comum, né? O Império Austro-Húngaro fica muito próximo da Alemanha, né? A Áustria é um país que tem cultura germânica, fazia parte dos reinos germânicos, e a Itália teve um processo de formação do seu território também atrasado, né? A sua industrialização também foi tardia, assim como na Alemanha. E aí isso obviamente causou um atraso, vamos dizer assim, na corrida imperialista a esses países. Então esses países eles se sentiam injustiçados
nessa corrida imperialista, porque quando eles foram atrás dos territórios, a gente falou isso na aula passada, nas aulas anteriores, né, quando eles se depararam em buscar os seus territórios, principalmente no continente africano, viu-se que esses continentes já tinham sido dominados, principalmente pela Inglaterra e pela França. Então ali surgiu esse sentimento de injustiça, e a Alemanha, com medo de uma retaliação francesa, né, devido a eles terem tomado a Alsácia-Lorena, trataram logo de fazer uma aliança, formando a Tríplice Aliança, que fazia oposição, que era inimiga aí da Tríplice Entente, né? Então a França, temerosa da ascensão alemã, procurou realizar alianças. Primeiro país que fechou acordos com os franceses foi a Rússia. A gente vai ver, o nosso próximo conteúdo é a Revolução Russa, que a gente vai ver a situação da Rússia como estava aí no final do século XIX e início do século XX. A Rússia também teve uma industrialização tardia. A industrialização da Rússia se deu principalmente através de empréstimos, né, de capital francês e inglês, né? Então a Rússia, após a França ter garantido vultuosas quantias de empréstimo para a modernização e industrialização russa no século XIX, certo? Então a Rússia ela se junta aí com a França, e a Inglaterra era outro país que não estava satisfeito com o desenvolvimento econômico e industrial da Alemanha. Logo se aproximou da Rússia e da França e formaram então, a partir de 1907, a Tríplice Entente. Já existia a Entente Cordiale, que era uma pré-Tríplice Entente, acordos que existiam entre Inglaterra e França, certo? E aí eles se sentiram mais à vontade para fazer oposição à Alemanha, com medo do rápido crescimento industrial alemão. Então surgiu-se aí os grupos inimigos da Primeira Guerra. Você tinha a Tríplice Aliança, formada pela, repito, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, certo? E você tinha a Tríplice Entente, formada pelo Reino Britânico, né, pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Esses eram os lados inimigos. Professor, mas a guerra não foi mundial? Obviamente, né, que numa política de alianças ela se decompõe, né, outros países acabam entrando no conflito devido a acordos que existiam, com uma corrente de acordos, né, cada um teve que tomar um partido, vamos dizer assim. Por isso que a gente chama de guerra mundial. Por exemplo, o Brasil fica do lado da Tríplice Entente, por mais que não enviou oficialmente soldados para lutar na Primeira Guerra, mas é obrigado a declarar um lado, né? Afinal, existem outros aspectos numa guerra, por exemplo, o comércio, ok? O comércio, o fornecimento de matéria-prima, etc. Vamos lá. Então ficou claro aí os blocos, os grupos, né? A formação dos blocos militares da Primeira Guerra. Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Vamos lá. A questão balcânica, é importante que vocês entendam o que aconteceu aí nos Balcãs. Onde é que ficam os Balcãs? Os Balcãs, a Primeira Guerra Mundial teve como uma das suas principais causas a disputa das potências europeias pela região da Península Balcânica, que fica na região sudeste da Europa, por ser um local de união entre os continentes europeu e asiático. Possui uma grande representatividade e muitos países queriam dominar. Vamos aqui dar uma olhadinha, dar uma analisada, depois a gente vai ver isso em vídeo, viu, gente? Então você tem, onde é que ficam os Balcãs? Os Balcãs é essa região aqui, né, que fica aqui, que faz fronteira com o Império, que fazia fronteira com o Império Turco-Otomano, que fica no Oriente Médio. A gente sabe que a passagem para o Oriente Médio interessava a muitos países devido à principal riqueza lá do Oriente Médio, mineral e o petróleo, certo? E aí, tanto a Rússia estava de olho em dominar os Balcãs para poder ficar com a passagem, né, para poder dominar aqui e conseguir chegar mais fácil até o petróleo, tanto quanto a Alemanha, que a Alemanha fica mais ou menos aqui, viu, gente? Que também queria um caminho livre. Através de quem que a Alemanha utilizaria esse caminho? Através daqui, do Império Austro-Húngaro, certo? Então o Império Austro-Húngaro estava num processo de expansão do seu território. O Império Austro-Húngaro já havia dominado alguns lugares aqui dos Balcãs, como por exemplo a Bósnia, e estava em processo de dominação da Sérvia.
A Sérvia, ela, em desespero, não queria ser dominada pelo Império Austro-Húngaro, vai lá e pede ajuda à Rússia. Então, Rússia e Alemanha. Por que a Alemanha? O que a Alemanha tem a ver? A Alemanha era aliada do Império Austro-Húngaro. E a Alemanha ela queria construir, tinha um projeto, né, de fazer uma estrada de ferro que ligasse Berlim a Bagdá, no Iraque. Imagina aí que projeto é esse, né? Algo que se estendesse da Alemanha e viesse trazer o petróleo direto, quase diretamente, né? Passando aqui pelo curto, pelo mar Egeu aqui, né? E aí chegaria lá na Alemanha. Imagine só, né? Que região conflituosa. Antes não existia tanto conflito, porque quem dominava essa região, quem tinha controle sobre essa passagem, era o Império Turco-Otomano, que se enfraqueceu no final do século XIX e início do século XX. E aí isso deixou meio que o caminho aberto, né? E aí a Sérvia, ela dominou uma campanha de resistência à dominação do Império Austro-Húngaro, né? Se aliando, vamos dizer assim, à Rússia. A Rússia pregou uma espécie de pan-eslavismo. Que danado é isso? Pan-eslavismo. Os povos que habitavam essa região, eles têm uma origem étnica chamada de, eles se consideram povos eslavos, certo? E os russos também dizem que tem a mesma origem étnica. Então eles diziam nada mais justo do que todos nós sermos aliados e fazermos talvez um mesmo território. Era essa a ideia da Rússia, né? De vender a ideia de que era mais fácil eles serem russos, dominados pela Rússia, do que serem dominados pelo Império Austro-Húngaro. Então havia uma tentativa de libertação dos países balcânicos, Sérvia, Bósnia e Croácia, do domínio austríaco, né? Então começou a haver uma rivalidade aí entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro na tentativa de dominar a questão dos Balcãs. Óbvio que o Império Austro-Húngaro era diretamente influenciado pela Alemanha para que essa dominação acontecesse. Caso acontecesse, ia ser muito vantajoso tanto para o Império Austro-Húngaro como também para a Alemanha, que ia ter livre acesso aí aos países asiáticos do Oriente Médio, principalmente, em busca, óbvio, das riquezas que lá tinham, né? Lá tem, né? A questão do petróleo. Ok? Entenderam aí a questão dos Balcãs. Então, óbvio que isso era uma região de atrito. E é aí onde a guerra começa. A gente vai entender o motivo que inicia a Primeira Guerra, né? O assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro. Sarajevo, dia 28 de junho de 1914, um atentado torna-se o estopim da Grande Guerra. O herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, né, o Franz Ferdinand, foi assassinado juntamente com sua esposa, Sophie Chotet, né, a duquesa de Rondenberg, né, por um jovem nacionalista sérvio, Gravilo Príncipe, certo? Integrante aí do grupo separatista Mão Negra. Olha que nome. É um grupo terrorista separatista que tinha na Sérvia. Influenciado por essa organização secreta, o estudante de 19 anos, tuberculoso, se dispôs a sacrificar a vida pela causa. Aquele idealismo adolescente se tornou uma decisão mortal. Né? Esse assassinato de uma pessoa, esse tiro disparado contra Francisco Ferdinando acabou por tabela matando 10 milhões de pessoas. Né? Então o que aconteceu exatamente? Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono, o que é que ele estava fazendo em viagem, né, a Sarajevo? Para quem não sabe, Sarajevo é a capital da Bósnia. A Bósnia é um país, né, que fica aqui, e lembre-se que esse espaço aqui estava sob domínio do Império Austro-Húngaro, certo? E o que é que ele foi fazer em Sarajevo? Demonstração de poder. Dizer assim, olha, a gente dominou vocês e eu vim aqui para desfilar aqui para vocês virem me agradar, certo? Para demonstração de poder. Então o imperador do Império Austro-Húngaro, né? O tio do Francisco Ferdinando, certo? Ele acabou enviando aí o sobrinho para uma missão suicida. Professor, o Sarajevo não já estava dominado? Tava. Mas os caras, meu amigo, vieram da Sérvia, certo? Os caras vieram aqui da Sérvia e era um grupo separatista, né? E tinham o interesse de provocar aí um atentado.
Então, o Mão Negra, né, através do Gavrilo Princip, sabia que o arquiduque vinha visitar a capital da Bósnia, Sarajevo, certo? E aí se dirigiram da Sérvia para Sarajevo, para a Bósnia, e pensaram aí num atentado e acabou vitimando. Lembre-se que o Império Austro-Húngaro era aliado, né? O Império Austro-Húngaro era daqui, era da Tríplice Aliança, certo? Então qualquer coisa que aconteça com o Império Austro-Húngaro acontece também com quem? Com a Alemanha e com a Itália. Só que a Sérvia, professor, porque se Gavrilo Princip, professor, me diga uma coisa, mas Gavrilo Princip não era sérvio? O que danado a Sérvia tem a ver? A Sérvia, lembra-se lá aqui do pan-eslavismo, a Sérvia tinha feito um acordo com quem? De se unir, de tentar libertar os países eslavos, né? Com a Rússia. Então você não tem uma disputa aí entre Sérvia e Império Austro-Húngaro. Você tem entre Tríplice Aliança e Rússia. E a Rússia fazia parte de que grupo? Já estão captando a mensagem, né? E a Rússia fazia parte da Tríplice Entente, junto com Inglaterra e com França. Olha só que a coisa estava quente aí. Eu vou postar um videozinho, porque parece até ridículo. Inclusive essa foto é uma das últimas fotos tiradas aí do casal, do Francisco. O tio de Francisco Ferdinando era o imperador Franz Joseph, enviou ele lá, Francisco José, né? O Franz Joseph enviou ele para essa missão. E aí, assim, eles sofreram um atentado quando chegaram do grupo Mão Negra, mas não deu certo o atentado. Depois vieram 2 atentados em seguida, mas não conseguiram matar, jogaram uma bomba e não deu certo. E aí eles foram na prefeitura reclamar do atentado e tal, e dizer assim que não iam mais continuar com desfile de carro aberto, iam fazer outro caminho. E aí a prefeitura lá de Sarajevo disse, beleza, você que manda. E aí disseram ao motorista, só que esqueceram de dizer ao motorista. E aí o motorista continuou o mesmo caminho. E aí, obviamente, o último lá era o Gavrilo Princip, e o Gavrilo Princip não errou o atentado. Vamos ver algumas imagens? Aí é a Sofia Choté e o Francisco Ferdinando. Domingo, 28 de junho de 1914. Pela manhã, o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa, Sophie, assistiam à missa em uma capela montada para eles em seu hotel. Deixando o hotel no subúrbio, eles pegaram um trem rumo a Sarajevo, uma viagem de meia hora. No terminal da ferrovia, nos limites da cidade, eles se transferiram para automóveis. E com eles seguiram o resto do caminho. Entrou em Sarajevo em torno das 9h30 e 10 horas da manhã, seguindo para a prefeitura. A chuva da manhã tinha parado. A capota do carro foi aberta. Naquela manhã, Gavrilo Princip, um adolescente bósnio-sérvio que tinha como escolha de carreira ser um mártir, estacionou com os conspiradores junto aos aterros do Apel, em 3 lugares interceptados por pontes. O veículo do arquiduque passaria, portanto, na frente de um punhado de assassinos nacionalistas. Na primeira das pontes, a procissão do arquiduque entrou na zona de matança. 3 conspiradores formaram uma linha ao longo da margem do rio e mais 2 na terra. A primeira tentativa de matar o arquiduque veio da margem do rio, através de Nedeljko Kabrinović, que pediu a um policial para apontar qual era o carro de Franz Ferdinand. Então, em um poste de luz, ele tirou a trava de sua bomba para detoná-la. Ele jogou a bomba contra o carro do arquiduque, batendo contra a capota sanfonada do conversível, de onde ela rolou para explodir contra a roda do carro que vinha na sequência. A condessa sentiu algo bater contra seu pescoço, enquanto os ocupantes do carro de trás tiveram ferimentos leves. Príncipe, que ouviu a explosão e gritos da multidão, correu para o local onde parecia tudo ter terminado. Os policiais tinham Kabrinović firmemente sob custódia e o estavam arrastando para a delegacia. Nenhum dos outros conspiradores foi encontrado.
Sozinho, Príncipe voltou para o seu ponto inicial na margem do aterro do Apel, no que era chamada Ponte Latina. Ele atravessou a rua. Dos outros conspiradores, um estava tão apertado na multidão que não conseguiu tirar sua bomba do bolso. O segundo viu um policial parado junto a ele e achou que qualquer movimento seria arriscado demais. O terceiro sentiu pena da esposa do arquiduque e não fez nada. O quarto perdeu a paciência e foi para casa. Franz Ferdinand decidiu cancelar seus planos, o que fez com que sua procissão manobrasse por becos sinuosos em direção ao museu. Depois de uma parada na prefeitura para uma recepção e discursos, ele insistiu em ir até o hospital visitar o coronel Marise, levemente ferido no ataque. O motorista do carro da frente não foi avisado da mudança de planos e virou para as vias principais em direção ao museu. Quando o motorista do arquiduque percebeu o erro, parou o carro para ver qual o melhor caminho para voltar à rota do hospital. Eles estavam parados a menos de 1,5 metro do desanimado príncipe. Ele ficou estonteado com sua sorte repentina e rapidamente se agarrou àquela chance. Ele buscou a bomba em seu bolso, mas logo percebeu que, apertado na multidão, não conseguiria movimentar o braço para jogá-la no alvo. Então ele puxou sua pistola e deu 2 tiros a queima-roupa. O primeiro tiro acertou a jugular do arquiduque. O segundo tiro acertou a duquesa no abdômen, enquanto ela se levantava para socorrer seu marido. Príncipe virou a arma para si, mas foi contido do disparo por um espectador que o jogou no chão. A confusão seguiu conforme a multidão e a polícia batalhavam para pegar o assassino juvenil. Príncipe tentou se matar mais uma vez. Pegou em seu bolso uma cápsula e engoliu. O veneno era velho e não funcionou, fazendo apenas com que ele vomitasse. A multidão o cercou e começou a espancá-lo. A polícia o arrastou para longe da multidão. Enquanto isso, a limusine se apressou para pedir ajuda. Sophie querida, não morra. Fique viva por nossas crianças, gritou Franz Ferdinand, e assim repetiu cada vez mais fraco. Não foi nada. Enquanto o socorro perguntava ansiosamente como se sentia. O primeiro tiro foi dado perto das 10h30. Sophie morreu às 10h45. O arquiduque morreu por volta das 11 horas. Não foi nada. Ok. Tchau, tchau.